Boa noite, turma! Como é que tá? Tudo bom? Boa noite, Mariana. Como é que tá? Tudo legal? Vamos fazer um trabalho um pouco diferente, resolvi fazer em vídeo. Vamos ver se vai ficar bacana agora, com narração, imagem, vamos ver se vai ficar legal. Bom, meu trabalho é sobre o escritório de arquitetura Jacobsen. A história desse escritório começa com Paulo Jacobsen, quando se formou lá em 75, aí fez 2 anos de estágio com o Índio da Costa, aí ficou 1 ano em Londres estudando fotografia, voltou, aí estagiou mais um ano com o Sérgio Bernardes, aí depois de 1 ano ele se juntou com o filho do Sérgio, né, o Cláudio Bernardes, e montou um escritório. Aí o Cláudio veio a falecer e tudo, aí ele montou um novo escritório e agora com o filho do Cláudio, Tiago Bernardes, surgindo então Bernardes e Jacobsen. E depois, em 2007, o Bernardo, filho do Paulo, ingressa no escritório, com a composição que está até hoje. Vou fazer o seguinte, vou deixar o Paulo explicar um pouquinho melhor essa história, né? 20 anos, um sócio do Cláudio Bernardes, e um escritório que começou, desde aquele tempo, já bombava. A gente começou, entramos no circuito de interiores primeiro, porque era como se começava a fazer arquitetura naquele tempo, era aí no Rio de Janeiro. Eram basicamente interiores. Depois o Cláudio ficamos sócios durante 25 anos, e o Cláudio, nós estávamos fazendo um projeto em Bonito, no hotel, e nós sofremos um acidente, o Cláudio faleceu. E eu fiquei sócio do Tiago durante 10 anos, e nós agora estamos em caminhos separados, e alguns projetos comuns, os maiores, nós dividimos, e projetos mais de residência, cada um tem seu próprio escritório. Os escritórios da Jacobsen tem por padrão colocar algumas siglas nos seus projetos. Eu imagino que essas siglas sejam das iniciais dos nomes dos clientes. O fato é que elas ficam confusas às vezes. Por exemplo, quando eu fui fazer o trabalho, era a residência MAA. No site da ARC dele, ela está como, essa MA está como MA. Essa MA foi uma casa feita recentemente, em 2020, e a MAA é de 2009. Então, essa gera um pouquinho de confusão. Vocês vão ver adiante que é um hábito. Bom, o escritório da Jacobsen, ela não tem muito hábito de fazer obras públicas, mas eles foram convidados pelo Índio da Costa para fazer o mar na revitalização do centro do Rio, como o Museu de Arte do Rio. E o interessante desse museu é que ele mescla o antigo do museu, muito antigo que já tem no Rio, com o novo, e o que liga é uma onda, simbolizando o mar, e aí você vai do moderno para o antigo. Muito interessante essa obra, valeu a pena, foi feita em 2013. Bom, as características da Jacobsen são muito interessantes. Bom, eles têm forte influência da arquitetura modernista carioca. Eles também seguem muita arquitetura indígena brasileira, dá para notar alguns traços. Dão muito valor à entrada de luz e ventilação cruzada, o Paulo fala isso bastante. São casas extremamente amplas, muito horizontais. Utilizar materiais, eles começaram com madeira, eles usam muita madeira, bambu, pedra, lâminas d'água, piscina fazendo
parte da composição da própria casa. Uma coisa que é muito interessante, eles gostam de disfarçar partes estruturais da casa, e fingindo que são os brises, alguns acabamentos, na verdade é uma estrutura e não parece. Eu vou deixar o Bernardo falar um pouco sobre isso. De fazer uma estrutura diferente usando a madeira, sem usar pilar e viga. Então nós não queríamos fazer isso. Então nós fizemos uma sucessão de pórticos colocados a 40 centímetros em eixo um do outro. E a gente tentou interpretar isso de uma forma que não fosse só estrutura, que os pilares virassem brise e as vigas virassem forro, né? Isso ficasse aparente tanto de dentro quanto de fora. A cobertura dela é feita por placas de compensado com uma manta que se chama alvitra por cima. Então tudo isso para fazer da estrutura a coisa mais leve possível. Agora vamos falar da planta propriamente dita da residência MAA. A residência MAA tem 450 metros quadrados, ela fica numa área urbana, então o terreno não é tão grande assim, eles aproveitaram o máximo do terreno que eles podiam. E usando as características deles, era um terreno de pequeno declive, então existe um subsolo, existe a área principal que é o térreo e o segundo andar. No subsolo a gente vai ter uma rampa de acesso para o carro, uma garagem muito ampla. Ali você vai ter uma adega, você vai ter lavabo, banheiro, uma área técnica da casa, um quarto para os empregados, mais outros banheiros. No térreo, que é a parte principal, você tem uma sala que ocupa quase na totalidade do térreo, uma sala muito grande, totalmente integrada, tanto com a piscina que fica na lateral, quanto à frente da varanda. Tem uma varanda coberta, uma área muito confortável, muito legal, uma sala de jantar, uma cozinha, uma copa, tem um louceiro no final também, compondo a copa. Andar, venezianas ripadas que recolhem. Então você só consegue perceber as janelas da casa se as venezianas estiverem recolhidas. Fora isso você não consegue notar. Lá em cima você tem uma suíte master, uma sala íntima, mais 2 suítes e mais um outro quarto. Como vocês verão agora, fique com a planta da casa.
frase do arquiteto que fez a reforma do MoMA, né? Então ele falava que se você me der muito dinheiro, eu te faço uma linda casa. Agora, se você me der o dobro, eu faço ela desaparecer. Então foi mais ou menos isso que a gente tentou, foi revitalizar aquele terreno que estava escondido, né, e fazer ele jogar do nosso lado.